Segundo Crônicas 34, a partir do verso 1, diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém, dos altos e dos postes, e das imagens de escultura e de fundição. E derrubado perante ele os altares de Baalins, e despedaçou as imagens que estavam acima dele. E os postes, e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Amém. Até o versículo 4 aí. O título, o tema dessa mensagem de hoje, para quem gosta desse negócio de, né, dar o título logo, aí eu vou dar lá para vocês. O tema da mensagem de hoje é: Deus está pronto para lhe decepcionar. Você está preparado? Vou repetir. Deus está pronto para lhe decepcionar. Você está preparado? Vamos trabalhar com esse tema hoje. E na leitura desse texto, a gente vê um acontecimento que se repete ao longo das gerações e ao longo de vários reinados em Judá. Esse relato aí é um relato que ocorreu em outras oportunidades. Depois que o reino de Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, a lâmpada que devia ficar mantida e da qual ia descender Jesus Cristo é o reino de Judá. E nele havia uma promessa que seria mantido sempre alguém no trono. E o reino de Judá passou por momentos em que tinha reis que não observavam os estatutos de Deus, não agiam de acordo com a vontade de Deus. Mas também, ora, quando a coisa apertava, o sofrimento vinha, o povo clamava, e isso você vê essa dinâmica acontecendo o tempo todo na Bíblia, quando você lê Crônicas, quando você lê Reis. Aí vinha um rei que era temente a Deus e ele fazia isso que Josias fez. Então eu escolhi o texto aí de Josias, porque Josias foi um dos mais promissores nesse reerguimento, né? Nessa restauração da comunhão do povo com Deus. Mas outros reis também, após uma dinastia catastrófica e má, se levantaram com temor ao Senhor e também fizeram benfeitorias. Mas em todos os casos, sempre acontecia isso aí. Era uma das coisas que acontecia de forma comum, era isso que a gente leu. Eles pegavam e a primeira coisa que Deus suscitava no coração dos reis para fazer era para derrubar os ídolos, derrubar os postes ídolos, derrubar as imagens de escultura, quer sejam de escultura, quer fosse de fundição. Eles derrubavam. Então, sempre você vai ver alguns reis, eles atuavam mais fortemente, como foi o caso de Josias, que tinha uma ampla reforma, outros mais moderadamente, mas todos, quase que sem exceção, eles faziam isso. Eles derrubavam os altares de ídolos, os altares de idólatras, e derrubavam essas imagens de esculturas, essas imagens de fundição. Isso era comum acontecer. E o que isso significa para nós? A gente tem que entender esse significado para poder entender o título da pregação, que é Deus está pronto para lhe decepcionar. Significa que o avivamento, quando Deus quer trazer o avivamento para a gente, quando Deus quer que o povo ele viva um verdadeiro e genuíno relacionamento com ele, ele vai tirar do meio do povo aquilo que impede esse avivamento e aquilo que impede o relacionamento. Então, existe uma razão para que Deus, quando os reis se levantavam e que se levantavam fazendo o que era bom diante de Deus, existe uma razão para Deus incitar, instruir esses reis para destruir altares, destruir essas imagens, quebrar com essas imagens. O motivo é por causa do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o primeiro: amar a Deus, não adorar outros deuses.
ter a ele, somente ele como Deus. Isso nos dá duas facetas, esse motivo. O primeiro porque Deus ele não queria dividir a glória, a adoração dele com nenhum Deus, até porque ele sabe que não existe outro Deus. Quem adora imagem, adora escultura, está adorando ídolos, demônios. Então ele quer quebrar com essas imagens porque só existe ele como Deus. É um zelo que Deus tem para o seu povo. E o segundo motivo, que também é revelado, né, nesse mandamento que Deus traz, é porque o homem ele não conseguiria nunca fazer uma representação, uma imagem de Deus, porque Deus é um Deus invisível. Deus ele alerta lá em Êxodo ao povo: não façais imagem de coisa alguma que está no céu. Então, ainda que os homens tivessem a intenção, que não é o caso aqui do que a gente leu, mas foi, por exemplo, o caso lá do bezerro de ouro, lá quando Arão foi bezerro de ouro. Ainda que fosse naquela intenção, vamos fazer um bezerro de ouro, porque esse é o Deus que tirou a gente do Egito. Amanhã celebraremos ao Senhor. Foi assim que Arão falou. Ainda que fosse a intenção de fazer uma imagem para representar a Deus, para lá, ainda assim, o homem não conseguiria representar nenhuma imagem que significasse, que pudesse resplandecer quem realmente é Deus. A imagem de Deus invisível se chama Jesus Cristo. E é esse que a gente tem que se relacionar. Felizados são aqueles que já tiveram contato com ele, né, fisicamente. Mas essa é a imagem de Deus. Então, são esses dois aspectos que a gente vê em cada uma das vezes em que os reis se levantam, reis que têm o temor no coração para com Deus e que derrubam as imagens. Deus não quer deixar a imagem, porque a imagem, ele não quer que nós nos relacionemos com a imagem nenhuma. Nem mesmo que a gente tenha a intenção de se relacionar com a imagem que represente ele. Porque a gente nunca vai estabelecer um relacionamento verdadeiro se a gente se relacionar com a imagem, mesmo que essa imagem seja de Deus, supostamente de Deus, porque Deus não tem como se representar numa imagem. Então, Deus não quer isso. Deus quer que a gente se relacione com ele. Então, Deus ele vai fazer questão de derrubar todos os ídolos que nos cercam. E tudo aquilo que, de repente, representa uma imagem de Deus para a gente, Deus vai derrubar. E aí que é o tema da mensagem, Deus está pronto para decepcionar. Por quê? Porque Deus está pronto para derrubar e destruir qualquer imagem que você tenha dele que não seja real. Qualquer imagem que você tenha dele distorcida. Deus vai quebrar isso. Ele faz questão de quebrar essas imagens, quebrar esses ídolos para que a sua vida tenha avivamento. E muitas vezes, por a gente se relacionar com algo que a gente imagina que Deus faz ou que Deus é, e quando Deus quebra essas imagens, mostrando que não é assim, a gente se decepciona. Porque a gente, de repente, estava esperando que Deus fizesse alguma coisa baseado em uma imagem, em uma pré-definição que eu tenho dele, e Deus não realiza aquela coisa. Porque Deus ele não tem compromisso com nenhuma imagem que você faça. Quer seja uma imagem real, como é da casa aqui, as esculturas, quer seja uma imagem mental de um Deus que não existe. Deus não tem compromisso em responder a você de acordo com um Deus imaginário que você não conhece. Coisas que você imagina que Deus faz e Deus não faz. Deus vai lhe decepcionar. E ele faz isso por zelo. Então, a mensagem é: Deus está pronto para lhe decepcionar. Se você tiver uma imagem que não seja a expressão dele, ele vai lhe decepcionar. Por amor, ele vai lhe decepcionar. E aí a gente pode se perguntar, né, estando aqui num grupo que já tem uma caminhada boa, né, com o Senhor, mas Marcelo, eu não cultivo nenhuma imagem. Eu não tenho imagem em casa, eu não tenho nenhum estado, eu já sei disso, eu não tenho. Mas estamos falando de outra espécie de imagem. Vou contar uma história aqui para vocês, para melhor entendimento, né? Um jovem de 16 anos se converteu. Por questão, né, por coisas que a gente não compreende, o destino, né? Ele, quando se converteu, ele justamente se aproximou ali na igreja, né, de uma turma de evangelistas, um pessoal que é um pessoal jovem, mais ou menos jovem, né? Ele tinha 16, o pessoal um pouco mais velho, mas é o pessoal do ministério de evangelismo. Ele se envolveu com esse pessoal, ele foi acolhido por esse pessoal quando se converteu. E aí não teve jeito, né?
as primeiras coisas que ele foi fazer evangelismo. E ele estava com aquele primeiro amor, né, quando você se converte, né, ele estava com muito gás, então ele ia evangelizar, mesmo sem saber direito, ele ia, falava da palavra, os irmãos explicavam que Deus é um Deus de milagre, e ele ia evangelizar com tudo, e assim, Deus fazia maravilhas naquele grupo que ele estava lá, ele pôde testemunhar milagres, ele pôde testemunhar conversões, ele pôde testemunhar as pessoas se quebrantando dentro de Deus, aceitando Jesus, pessoas que estavam doentes, eles oravam e curavam. Ele ficou maravilhado, novo convertido, vivendo experiências como isso, ele ficou maravilhado. Mas qual é o problema? O problema é que ele começou a projetar uma imagem de Deus que não tinha respaldo na realidade bíblica. Ele achou que sempre que saísse para o evangelismo, coisas maravilhosas como essa iam acontecer. Até que um dia ele foi evangelizar com o grupo e eles foram realmente rechaçados, rejeitados e ridicularizados. Ele, com 16 anos de idade, se sentiu tão ridicularizado, tão envergonhado pelas palavras que aquelas pessoas que não quiseram receber o evangelho, né, que foi a nocaute mesmo e praticamente ficou afastado da igreja. Se sentiu muito ofendido, muitas coisas não havia tratado, né? Questão de bullying, questão de ser... E ele ficou decepcionado com Deus. Mas por quê? Porque ele não conhecia o evangelho. Ele não conhecia, por exemplo, a passagem que Jesus diz: ide por todo mundo. Ele estava fazendo isso, mas ele não conhecia a essência dessa palavra. E Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado porque não crê no Filho de Deus. Quer dizer, Jesus já disse: quem não crê, então vai ter alguém que não crê. Mas esse jovem, muito empolgado, de 16 anos, ele projetou uma imagem na mente dele de um Deus que absolutamente todas as vezes passava por cima do livre-arbítrio das pessoas, e sempre que se falasse o evangelho, todo mundo ia aceitar, porque Deus ia fazer a obra e as pessoas, querer ou não entraria como uma variável dessa equação. E ele se enganou com isso. E se decepcionou com Deus. E eu posso dizer que nessa história Deus fez questão de decepcionar esse jovem para que ele conhecesse o verdadeiro evangelho. Quem Deus é mesmo, como Deus lança a semente e espera que as pessoas deem o retorno. Eis que estou à porta e bato. Ele não invade, ele bate a porta e deixa as pessoas decidir. E coisas semelhantes têm acontecido, por exemplo, nesses dias que a gente está fazendo evangelismo, evangelizando as pessoas, né? Nessa meta que a gente tem de fazer pelo menos um por dia. Eu já encontrei pessoas que a gente fala de Jesus, né? Elas escutam, né? E elas dizem assim: eu sou uma pessoa boa, eu sou casado, eu não sou de farra, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Elas começam a se justificar. E diz: eu não preciso, entendeu? É por isso que para mim tá bom assim. Eu com Deus eu tô bom. Não creio que Deus quer mais de mim, porque eu faço tudo certo. Eu não sou de farra não, meu irmão. E aí essas pessoas, elas têm na cabeça delas, elas imaginam um Deus que acha que se a pessoa fez tudo de bom, tá tudo bem. Como se fazer o bem, ser um bom esposo, ser um cara honesto, não fosse obrigação nossa fazer isso. Essas pessoas não entendem a necessidade de uma aliança com Deus. Essas pessoas, elas praticam o bem com a família, elas andam corretamente, mas elas às vezes estão aí na internet vendo coisas que não devem, promiscuidade, prostituição, ou às vezes estão numa roda de conversa, que é uma conversa maliciosa, mas na cabeça delas são bons cidadãos e está tudo bem, e não entende que Deus é um Deus que quer santidade, que quer relacionamento, que quer aliança. Ela projeta um Deus na cabeça dela que não corresponde à realidade, e Deus, por misericórdia, vai fazer questão de decepcionar essa pessoa, ela vai encontrar. E aí, quando a gente diz assim: eu faço isso, faço aquilo, eu tenho certeza que Deus sempre vai me abençoar, porque eu sou assim, sou assado. Eu faço boa obra, Já encontrei situação assim, então a pessoa diz: eu sou bom, então Deus me abençoa. E onde foi que ela conheceu esse Deus que está dependente e está obrigado a corresponder de acordo com as nossas boas obras? Onde foi que a salvação e a aliança com Deus se ganha pelas obras que se faz? Então, são distorções da imagem de Deus que a gente faz, às vezes, e que a gente, às vezes, se decepciona. Então, quando você se decepcionar com alguma coisa com relação a Deus,
A melhor coisa a fazer, vou repetir, a melhor coisa a fazer é você refletir sobre aquilo que você estava esperando e saber se isso que você estava esperando e que lhe decepcionou tanto realmente tem a ver com Deus. Porque se não tiver, eu vou lhe informar, com muito amor, Deus vai lhe decepcionar, para que essa imagem caia. Essa constante que havia no reino de Judá, quando se levantavam reis, segundo o coração de Deus, e sempre Deus suscitava com que eles destruíssem imagem, ela é um princípio espiritual que ele trespassa a nossa vida, mesmo a nós que não temos imagem física exatamente. Porque Deus não quer que a gente se relacione com imagem nenhuma. Ele quebra essas imagens, ele faz questão de que a gente se decepcione com isso para que a gente possa enxergá-lo como ele é. Eu lembro de uma situação minha, há uns anos atrás, acho que já faz uns 6 ou 8 anos atrás, eu estava muito abalado por causa de umas perdas que a gente tinha tido, né? E eu estava muito conflitado, né? E uma pastora amiga chegou para mim e disse, começou a falar, começou a conversar, me consolar. Aí eu disse, mas é porque, pastora, eu não entendo isso, porque a palavra diz que a gente será protegido. Olha a minha ideia, minha concepção do que Deus. Aí eu citei até o Salmo 91 para ela. Aí ela falou, o problema é esse. O problema é que você acha que por ser evangélico, você nunca vai ter uma perda de um ente querido, nunca vai passar por um sofrimento, e isso não é verdade. Isso não reflete exatamente o que é evangélico é. Eu estava me relacionando com imagem, e foi duro, foi decepcionante para mim, porque Deus, que eu achava que não caberia. Mas Deus fez questão de quebrar esse ídolo na minha vida para que eu entendesse. Tempos depois, eu lendo o Salmo 91, eu citei o Salmo 91 para ela, é o Salmo de proteção, muita gente cita Salmo, é um Salmo de proteção. Eu li esse Salmo, eu citei para ela, e tempos depois, eu lendo o Salmo 91, eu vi no Salmo 91, versículo 15, né? Versículo 14 e 15. 14 diz assim, porque muito me amou, colocarei ele num alto refúgio. Diz assim, é a proteção, é o que eu pensava. Mas o versículo 15 diz assim, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Opa! Estarei com ele aonde? Na angústia. Então vai ter angústia. O próprio Salmo 91, que fala da proteção, que na minha cabeça é a proteção máxima e intransponível, de que mal nenhum me aconteceria, fala que Deus estará na angústia. Então vai ter angústia. Aí depois ele diz, e o livrarei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e glorificarei. Vai retirar, mas você vai viver a angústia. Então a gente tem umas distorções sobre a imagem de Deus e Deus quebra essa imagem, porque se a gente se relacionar com a imagem, não vamos estar nos relacionando com ele. Se a gente não vai estar se relacionando com ele, não interessa a Deus, porque Deus quer que a gente se relacione diretamente com ele, não com nenhuma imagem disso. Qual é a chave do Salmo 91? É que Deus vai estar conosco. É que ainda na tribulação, Deus está conosco. É que ainda na angústia, Deus está conosco, que vai nos guiar. Ai de quem passa essas situações sem Deus. Mas nós podemos passar, mas passamos com Deus, Deus nos guiando, nos confortando e nos consolando. Aí é que está a diferença. E aí que está o entendimento. Mas eu não tenho esse entendimento. É por isso que pessoas têm se decepcionado quando elas vão atrás de um evangelho que fala da prosperidade. Porque elas conhecem um Deus que é uma imagem. Porque o inimigo, ele investe em imagens, ainda em algumas religiões que a gente sabe, mas ele investe na igreja evangélica em imagens que são imagens abstratas. E a igreja evangélica é inundada por isso. E uma das inundações foi esse Deus abstrato, que é o Deus da prosperidade, que dá tudo o que você quer se você segue ele. Se você faz isso, se você faz aquilo. Aí as pessoas têm se decepcionado com esse Deus, que é uma imagem, porque não é o Deus real. O Deus real tem servos prósperos, rico em dinheiro, e tem aquele que não tem onde recostar a cabeça, como o próprio Jesus falou a respeito disso. Isso é um equilíbrio, você tem que entender isso. E a pessoa não entende isso, pensa que o Deus é um Deus só e se relaciona com a imagem, se decepciona. É por isso que tem pessoas que têm se decepcionado também com o sofrimento, achando que o sofrimento não devia fazer parte do Evangelho. Não sei por que motivo o primeiro livro da Bíblia é Jó. E os irmãos não sabem lidar com o sofrimento e pensam que Deus não é um Deus que permite sofrimento. Acha
isso, por algum motivo entende isso, por algum motivo acredita nesse Deus. Esse Deus, ele não existe. Acabamos de ver, no sofrimento ele está conosco, mas não significa que nós não vamos passar por sofrimento. O próprio Jesus alertou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com vocês até a consumação do tempo. Aí se relacionam com Deus, que é uma imagem que ela... Vou repetir, Deus está pronto para lhe decepcionar. Deus está pronto para nos decepcionar na medida em que a gente se relaciona com imagens de um Deus que não é o Deus verdadeiro. Então, você pode ter perguntado, eu não tenho imagem, mas e agora? Será que não temos nenhuma imagem distorcida? Será que algumas das decepções que a gente viveu já não foi por conta disso? Quando tiver uma decepção com Deus, pense direitinho. Deus, o que eu estava esperando de tanto me decepciona, tem realmente relação com o que eu entendo de ti? Eu estou entendendo a palavra amplamente? A palavra diz que eu vou ser protegido, mas a palavra fala do sofrimento. A palavra fala de forma equilibrada sobre os assuntos. Eu conheço Deus. Eu conheço a ti verdadeiramente. E aí, essa pergunta pode ser uma pergunta que também seja desafiante para esse grupo que está aqui. Porque você pode dizer, não, mas eu conheço a Deus. Marcelo, você está dizendo para a gente conhece a Deus. A gente não é que nem essas pessoas aí que são, como é que a Bíblia chama, que são os novatos na fé, né? Não. Nós somos pessoas já experimentadas, somos pessoas maduras. Então, a gente já conhece a Deus. Aí eu vou contra-argumentar, vou responder essa questão também. E vou responder da seguinte forma. Vou usar uma metáfora que o pastor Hernandes Dias Lopes, vou até colocar os créditos que foi ele que colocou essa metáfora, que eu achei muito boa, e vou usar essa metáfora que ele fez. Ele contou uma história que eu não sei exatamente o detalhe, mas que é mais ou menos assim. Ele disse que um camarada saiu de uma cidade litorânea, como Recife, que tem praia, né? E foi para visitar um colega, que num local que não tinha praia. E esse colega perguntou para ele, mas pai, você conhece o mar? Né? E eu não conheço, eu só conheço o mar de televisão, eu nunca saí daqui. E você conhece o mar, você é um cara bem aventurado, você é um cara privilegiado. E esse camarada escutou aquilo e disse, realmente, ele não conhece o mar porque a televisão não dá para conhecer o mar. E eu conheço o mar, porque eu vou lá do apartamento desse, estou ali na praia, boto os pés na areia e vejo o mar todo dia, eu conheço o mar. Aí isso aí intrigou ele voltou. A primeira coisa que ele fez quando voltou foi dar uma caminhada na beira da praia e contemplar aquele marzão. Ele disse, eu conheço o mar. Só que ele encontrou um pescador e começou a conversar com o pescador e contou essa história ao pescador. E disse ao pescador, você conhece o mar? Aí o pescador pensou e começou a contar para ele. Rapaz, quando a gente está em mar alto, acontece cada coisa. Eu já vi tanta coisa. Quando dá ventania, quando dá tempestade, o mar revolto, o mar não é fácil. Você precisa conhecer, você vê o mar como é que é. E esse camarada ficou pensando, rapaz, eu conheço o mar. O meu amigo conhece o mar também, porque ele não conhece. Eu conheço o mar. Mas esse pescador, ele conhece o mar. Isso aqui eu posso conhecer o mar, então eu não conheço tanto quanto ele, não. Aí o pescador saiu e saiu pensando nessa conversa. Encontrou com um mergulhador. Começou a conversar com um mergulhador profissional. Faz aquelas filmagens subaquáticas, né? E começou a conversar e falar sobre essa história. E ele achou que ele conhecia o mar, mas eu que conheci o mar. Aí o mergulhador disse, você conhece o mar? Conheço. Aí o mergulhador começou a dizer, olha, eu piso na areia da praia e vejo o mar como ele vê. Eu vou em alto mar também, já peguei muita situação e vejo o que você vê. Mas quando eu mergulho no fundo do mar, quando eu vejo aquela riqueza, quando eu vejo tudo que tem ali, eu posso dizer a você, meu querido, eu conheço o mar. Isso foi a metáfora que o pastor Hernandes fez. E eu pergunto, o que isso significa? Todos conhecem o mar, é verdade. Mas em que dimensão? O quanto conhece disso? Então, mesmo para um grupo experimentado como a gente, que já conhece ao Senhor, a gente pode, mesmo assim, pela imensidão do que é o Senhor, por conta de valores que nós fomos ensinados errado, por conta de distorções de caráter que nós temos, por conta de paradigmas que vivemos, que ainda não reformulamos na nossa mente, a gente pode se encontrar em situação de a gente estar achando que conhece a Deus e estar, na verdade, se relacionando com a imagem. Sim, isso pode acontecer, mesmo com os mais experimentados crentes, mesmo com os mais experimentados cristãos.
mesmo com aquele que teme ao Senhor, mesmo com aquele que se desvia do mal, mesmo com aquele que eu estou falando de Jó, e disse no final das contas, eu te conhecia só de ouvir falar. Homem justo, temente a Deus e se desviar do mal, mas, mesmo para esses extraordinários, o mar não tem fim e você pode não ter contemplado esse mar imenso e você pode estar se relacionando. Isso é um alerta para que a gente saiba lidar com algumas decepções que a gente tem de vez em quando na caminhada com Deus. E a gente acha que Deus falhou com a gente. Na verdade, Deus está fazendo o benefício para a gente de quebrar uma imagem que a gente tem dele. Na verdade, 1 Coríntios, capítulo 13, já dizia isso. Nem precisava essa metáfora toda que eu fiz disso, porque diz assim, 1 Coríntios 13, versículo 12, nós lemos recentemente, sobre, quando falamos de amor, diz assim, nós conhecemos em parte, mas haverá o dia que conheceremos como somos conhecidos. Nós conhecemos em parte. Eu não precisava nem ter feito essa metáfora. Aliás, eu também não precisava fazer essa metáfora, porque o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Ó, conhece, prossegue a conhecer ele, porque você vai conhecer mais dele. Todo conhecimento, todo mergulhar em quem é Deus, o caráter dele, todo esse mergulhar vai cada vez mais fazer com que imagens distorcidas que a gente tem caiam. Porque essas imagens que a gente tem, por N situações, que eu falei aqui, paradigmas, valores, coisas que não foram renovadas na mente, elas, se a gente crê que é daquele jeito, a gente se relaciona e anda conforme aquilo que a gente crê, mas aquilo que a gente crê é uma imagem e lá na frente a gente se decepciona. Então, Deus está preparado para lhe decepcionar. Você está pronto para isso? Essa é que é a mensagem de hoje. E eu fecho só, hoje, agora passando só mais um tópico aqui, dizendo o seguinte, esse mesmo princípio que faz com que Deus quebre as nossas próprias autoimagens que a gente tem dele, para nos salvar, para nos colocar na rota de relacionamento com ele, não com imagem, é o mesmo princípio que Deus às vezes quebra com pessoas. Não é incomum, não é raro você ver grandes líderes que são idolatrados caindo. Não é raro você ver pessoas de renome dentro das igrejas caindo em pecado, Deus permitindo que venha à luz coisas que vinham. E não é raro, em várias situações de nossa vida, um emprego, um trabalho, qualquer coisa que a gente idolatra, qualquer coisa que a gente dá mais valor do que estar com Deus, a gente perder. Porque é o mesmo princípio que Deus usa. Ele nem vai deixar a gente se relacionar com imagem e nem vai deixar a gente se relacionar com ídolo. Mas essa história de se relacionar com ídolo, a gente deixa com a próxima mensagem. Amém? Fechei aqui essa ministração.